Olá! Contrato de salão parceiro e seus benefícios, dividido em 7 partes. A primeira delas, o conceito da lei de salão parceiro. O segundo, para que serve o contrato. Terceiro, o conceito do contrato, as normativas e as ABNTs deste contrato. Quarto, os benefícios que te traz o contrato. Quinto, sou MEI, eu posso contratar? Sexto, qual a diferença entre comissão, diária, cachê e por obra? Sétimo, eu sou estética, eu sou spa, posso contratar? Tudo neste vídeo para que você tire todas as suas dúvidas. É só tempo da vinheta e já voltamos. Olá, eu preciso me apresentar. Eu sou Jair Tavares, sou presidente do Sindicato dos Cabeleireiros em Novo Hamburgo e sou coach da beleza. O contrato dividido em 7 partes. O primeiro delas é o conceito da lei de salão parceiro. Qual é o conceito desta lei? Esta lei, ela começou em 2007, a gente começou a trabalhar com ela. Ela foi aprovada entre 2012 e 2014 e foi vista alguns pontos em 2016 novamente. Mas esta lei, ela foi criada porque o profissional da beleza, ele não tinha estabilidade nenhuma. Nem o profissional e nem o dono do salão. Então esta lei, ela foi criada para que o profissional pudesse recolher o seu INSS e para que também o dono do salão pudesse, assim, dividir os lucros dele com aquele profissional parceiro. Então, nós somos a única categoria, inclusive já pode falar aí para o seu advogado, pode falar aí para o seu contabilista, porque existem muitas dúvidas em torno desse assunto, mas nós somos a única categoria que consegue contratar um profissional na principal atividade. Como isso? Para você ter uma ideia, por exemplo, se você tem lá um posto de gasolina, você não pode contratar um bombeiro, por exemplo, com o CNPJ. Mas na nossa categoria você consegue contratar um profissional na principal atividade. Lá ele seria a principal atividade, seria bombeiro, certo? Abastecer. Ele não pode contratar, ele pode contratar staff, ele pode contratar serviço de limpeza, né, com CNPJ. Mas na principal atividade ele tem que criar ou ele tem que contratar na CLT. Dentro do salão de beleza, ele pode contratar com o CNPJ. Ok? Então esta é a principal atividade, é o serviço de beleza. Com isso, o profissional da beleza, ele consegue hoje declarar a sua receita, ele consegue provar para a Receita Federal que está trabalhando, ele consegue ter um comprovante que isso é um problema dentro dos salões. O profissional não tinha um comprovante de renda, ok? Com isso ele pode provar também o INSS dele, ele pode, inclusive tem duas opções, né? Ele pode só recolher para que tenha um auxílio doença, ou ele pode recolher como pode se aposentar também, recolhendo um percentual a mais, ok? Aí você se informa no seu contabilista, porque tem as duas modalidades, né? Você pode só recolher 50 e poucos reais, né? Hoje, por exemplo, está assim, não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, né? Com isso te dá auxílio maternidade, auxílio doença, tem alguns benefícios já. Mas se você quiser recolher para se aposentar, você tem que fazer uma adeno aí, ok? Não é difícil isso. Já lá no portal, preste bem atenção, vai estar aqui embaixo no vídeo, esse site, ok? Microempreendedor.gov, ok? .gov, tem vários sites lá,
né? Mas se você for por conta lá, .gov, que este é um site gratuito do governo, que vai tirar todas as dúvidas lá, você vai fazer o seu MEI, lá você vai declarar, tem todas as informações que você precisa. Caso você ainda tenha dúvida, deixe a sua pergunta aqui na descrição no vídeo abaixo. Assim que puder, a gente vai poder responder, ok? Então, este era o primeiro passo. O conceito da lei. Então, a lei, ela veio para isso. E, de contrapartida, o dono do salão também, ele consegue explicar que aquele profissional, ele consegue explicar para a Receita Federal, ele consegue explicar para o ISQN da Prefeitura, ele consegue, na maquininha dele também, explicar que este profissional é um profissional parceiro. Por isso o nome da lei é profissional parceiro e salão parceiro, ok? Vamos adiante. O 2. Para que serve o contrato? Ok? O contrato, ele continua te trazendo benefícios. Ele serve para quê? Para dizer que uma parte daquele dinheiro que a cliente está pagando, uma parte daquele dinheiro é para o profissional parceiro e outra parte é para o salão parceiro. Depois eu vou te mostrar o contrato, como se faz e como se redige esse contrato. E aí vai ficar mais claro para que serve o contrato, ok? Então esse contrato, inclusive, serve para o profissional que ele está fazendo lá um financiamento, né? Então ele vai levar o contrato, olha, eu estou contratado, eu tenho esse contrato aqui. Então vai facilitar a vida do profissional na contratação de contrair lá um empréstimo ou até mesmo provar que ele está trabalhando, que ele está contratado, ok? O terceiro, o conceito do contrato e as normativas. Isso aqui tem muitas perguntas sobre isso aqui, ok? O contrato assegura para o dono do salão que ele é um CNPJ, ok? Com isso, não dá vínculo trabalhista de CLT, porque ele é um CNPJ, ele é um micro, ok? Você é uma macro, ok? E o seu profissional parceiro é uma micro que trabalha dentro da tua macro, ok? Então, é bem claro isso, Aí tem muitas perguntas do tipo assim, mas e o horário? E o horário? Ele não vem no horário? Que inclusive tem muitos problemas com a agenda, com isso, né? Que eu devo pedir no contrato? Então tem coisas que é das partes, tem coisas que é o objeto do contrato, que isso eu vou explicar no contrato depois. Vai vir na sequência depois do contrato, eu vou te mostrar isso. Mas tem coisas que é normativa, tá? Então, as normativas estão aqui. A ABNT 16.483 de 2016, ok? Se você quer uma amostra disso aqui, me peça aqui embaixo que eu te mando as normativas, ok? Então, essas normativas, elas são de competência para pessoas que trabalham em salão de beleza e estética. Elas são umas normativas gerais, ok? Mas, por exemplo, tem normativas que são diferentes em salões de beleza, né? Então, tipo assim, só pode almoçar lá na cozinha. Tem um período para almoçar, então do meio-dia às 2 da tarde é almoço. Então são normativas, ar-condicionado só liga quando tiver X graus, sabe? O café só se toma com adoçante, ou só se toma na cozinha. Então tem várias normativas que para bom andamento do salão, tá? Isso tu pode fazer uma adendo. Elas estão aqui. E se elas não estiverem aqui, o juiz vai entender, tá? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o contrato, tá? E vai fazer umas normativas, você mesmo. Vai lá no seu Word, né? Normativas, e escreve horário
de chegada, às 9 horas da manhã, almoço, da 1 às 2, e assim por diante você vai botar, sai do banheiro X, né? Cozinha Y, atendimento na recepção, tal coisa. Então você vai discriminar todas as suas normativas, tá? E qualquer juiz entende que isso é bom para o andamento do seu negócio, ok? Então assim, por exemplo, uniforme. Se você for cobrar uniforme, você tem que dar o uniforme, ok? No mínimo 2 peças. 2 peças de cima e 2 peças de baixo, ok? Então tem gente que usa só um jaleco, né? Tem gente que usa só um guarda-pó, como é que chama aquele avental, né? Então, mas mesmo que você for cobrar isso, você tem que dar, ok? Então, há algumas regrinhas, tá, que estão dentro dessas normativas aqui. Você pode, inclusive, tirar daqui umas normativas para o seu salão. Então, assim, não vale para mim as normativas, talvez não vale para você, ok? Dependendo da região do país, dependendo, por exemplo, se eu estou no ramo de estética, você está no ramo de barbearia, você está no ramo, em outro ramo, né? De higiene pessoal, manicure, depilação, usa outro tipo de uniforme, por exemplo. Então, as normativas é feita por você aí no seu salão, aí no seu espaço, ok? Na dúvida, escreve embaixo aí e me pergunta que eu vou te responder, tá bom? O quarto, os benefícios do contrato de salão parceiro. Os benefícios são inúmeros, os benefícios. Por exemplo, nós temos aqui vários problemas que me chamam bastante. Inclusive a prefeitura me chamou, né, para explicar o ISQN das prefeituras. O ISQN ele tem umas variações, tem prefeitura que é 3%, tem prefeitura que é 4%, 5%, dependendo da região. Isso é o imposto da prefeitura, gente, tá? Então, assim, com o contrato, tu consegue explicar para a prefeitura, tá, que tu tem um parceiro trabalhando contigo, né? Que tem uma pessoa trabalhando contigo. Porque tu declarou lá, passou na tua contabilidade, por exemplo, 100 mil reais. Mas os 100 mil reais não é teu. Uma parte daquele dinheiro é do profissional parceiro. Então, o contrato te beneficia aí, tu consegue explicar para a prefeitura que esse dinheiro não é teu. Desde que você deposite em conta bancária para esse profissional, ok? Que tu consiga provar via banco que esse profissional recebeu aquela parte, porque daí você também tem a saída, olha, saiu do meu caixa X valor, que era para pagar esse profissional. E com o contrato que você tem naquele período, porque tem disso também. Às vezes deu problema lá em março, né? Mas o profissional foi contratado em dezembro. Tu não vai conseguir provar para a prefeitura. Eu tenho um contrato. Você tem um contrato de um período. Deu para entender? Você tem um contrato de um período, de dezembro, por exemplo. Mas o teu problema de fisco deu lá em março, que tem muito desses problemas. Ah, mas eu tinha um contrato. Tinha um contrato em outro período, ok? A mesma coisa a Receita Federal. Tu consegue provar para a Receita Federal o período que está sendo a reclamatória da Receita Federal. Olha, tu tem aqui uma declaração que tu deu X e tu declarou X e, na verdade, passou o dobro na tua conta. Bom, mas eu tenho um profissional parceiro que ficou com a outra parte, ok? No contrato eu explico um pouco melhor isso. O profissional parceiro vai declarar também a parte dele dentro da modalidade dele. Se você é simples, se você é Eireli, se você é limitada, você vai declarar dentro da tua modalidade, ok? Se o profissional é MEI, ele vai declarar a parte dele dentro do MEI, dentro da modalidade que ele está, ok? É o mesmo dinheiro com empresa separada. Lembra que você é macro e o profissional é micro, ok? Quinto, sou MEI, posso contratar?
Essa pergunta, eu recebo muito essa pergunta. Você pode sim contratar, tá? Tem duas modalidades, inclusive. Né? A primeira delas, tu pode contratar com CLT. Por exemplo, se você quer ter uma recepcionista com CLT, se você quer ter alguém do cafezinho, de limpeza com CLT, você pode ter, porque dentro do salão, o jardineiro, por exemplo, tu não vai conseguir contratar com contrato, ok? Mas lá, uma pessoa do cafezinho, o jardineiro, a recepcionista, você pode assinar pelo menos uma carteira, ok? E o profissional da beleza? Você vai contratar daí com CNPJ, ok? Ele pode ter MEI também, pode ser um MEI contra outro MEI. A questão aqui é que eu não posso passar do teto do meu faturamento. Sabe aquele teto que tem anual, que era R$ 85.000 e agora passou para 120 mil, 120 e poucos mil? Ok? Então, este total não pode passar deste teto. Mas aí tu pode contratar, então, nas duas modalidades. Pode ter uma pessoa, pelo menos, com CLT e pode ter outro profissional CNPJ, desde que os dois juntos não faturem mais do que o teto permitido, ok? Mais perguntas lá embaixo se tiver alguma dúvida, ok? Vamos adiante. Qual a diferença de comissão, diária e cachê e por obra? Tem muitas perguntas com relação a isso também. Eu posso contratar porque nós temos esta visão, né? Nós temos esse conceito dos anos 90, que é só por comissão que se contrata dentro do salão. Não, tem outras modalidades de se contratar. Porque lá, quando você vai fazer, por exemplo, o Encantando Noivas, quando vai fazer um contrato para uma obra ou para um trabalho, então você tem que usar outra modalidade. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu sou maquiador ou sou cabeleireiro, eu tenho uma estética, mas não tenho maquiador. Então eu vou contratar um maquiador para atender a minha noiva tal dia e tal hora, ok? Então lá no contrato existe o corpo que é o objeto do contrato e lá vai estar discriminado isso. Vai ser contratado para atender uma noiva no dia tal, no período tal. Então eu tenho como contratar esse profissional. E aí, inclusive, sana um problema que tem dentro do salão, que são várias reclamações. Ah, eu não tenho profissional. Ah, não para profissional. Ah, como é que eu vou fechar um contrato com uma noiva se eu não tenho maquiador? Então você vai fazer um contrato com o maquiador, ele vai assinar um contrato contigo, inclusive no contrato tem uma cláusula de multa para ele não desistir do serviço. Então você vai fazer a contratação e vai colocar lá uma multa para que ele possa de fato se comprometer contigo. Por quê? Porque tu vai fazer um contrato com a noiva. Você tem um comprometimento com a noiva. Porque existe muito isso, né? Inclusive o Encantando Noivas ele foi ancorado nos problemas que a noiva tinha e um deles era esse. O profissional não ia, o maquiador não ia, o cabeleireiro não ia e ficava o salão com o problema. E aí, vai falar mal de quem? Vai falar mal do salão, certo? Então, com este contrato, tu pode contratar o profissional por obra, tá? É uma obra. Ah, é um período de 30 dias, né? Você fechou um contrato lá com uma marca, você fechou um contrato lá com uma marca para fazer demonstração nas farmácias, ok? Fazer demonstração nas farmácias de uma marca, né? Então é 3 horas por dia, por 30 dias. Você vai contratar um profissional, o profissional vai ser contratado, então, para trabalhar 30 dias, 3 horas por dia. E ele vai ganhar X valor. E tem uma multa lá. Caso ele não vá, caso ele desista, então ele tem uma multa para pagar, que normalmente é maior do que o contrato. Então, se ele tiver lá com uma unha encravada, né? Se ele tiver lá com um mal-estar, né? Que eles deixam de trabalhar por qualquer razão, você tem um contrato, né? E juridicamente você está respaldado para poder cobrar, né, a multa dele, né? E você daí também se explicar para o seu contratado,
ok? Ou para a pessoa dona do contrato, né? Para a marca dona do contrato. Se for por diária, é a mesma coisa, né? Então ele vai ser contratado por 20 dias, por X, a diária é de 8 horas. Vale ressaltar aqui que todo profissional que for contratado nesta modalidade de cachê, diária ou obra, se ele trabalhar 8 horas no contrato, ele tem que dar 1 hora de descanso ou de intervalo para ele se alimentar, ok? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu contrato no Natal Luz, né, quando a gente trabalhar no Natal Luz em Gramado. Então o período, né, eles trabalham das 18 às 22, né, de 6 a 7 horas. Então eles têm direito a 1 hora de descanso e a um lanche. Ok, gente? Então, sempre que tu for fazer um contrato desses, então vai fazer o quê? Vai contratar por 6 horas e vai dar 1 hora de descanso e vai dar um lanche, uma alimentação, tá? Já na comissão, falando com os advogados, você não pode cobrar horário, certo? Porque ele é uma empresa contratada. Mas lá nas normativas, para bom andamento dos clientes e bom andamento da agenda, tem um horário. Começamos 9 horas da manhã para o bom andamento. E quando você assinar o contrato, você vai assinar esse adeno também, essa normativa. O horário não vai estar no contrato, mas vai estar na normativa. E quando ele assinar a normativa, ele está sendo precificado do horário quando começamos as atividades. Tá entendendo? Então, indiretamente, ele fica comunicado do horário que se começa a trabalhar. Isso resolve muitos problemas dentro do salão, sabia? Então, tá dado aí a grande dica. Vamos então agora para o 7. Eu sou estética, eu sou spa, sou casa de eventos, sou uma agência de maquiadores. Isso que são casas de eventos, são estéticas. Eu posso contratar um profissional assim? Sim, sim. Se você vai prestar serviço de embelezamento, você pode fazer este contrato, ok? Então assim, se eu tenho um spa, o spa lá atende noivas, eu posso sim ter um contrato desses e contratar um profissional. Inclusive pode ser um profissional diferente. Para março eu tenho X profissional contratado. Nós temos muito aqui em Gramado, na região da Serra, aqui vários spas, uma pena, fechados, porque eles não conseguem contratar profissionais, porque eles não conhecem essa modalidade. Então, se eu tenho uma noiva para março, eu contrato um maquiador que vai fazer cabelo e maquiagem, faço um contrato com ele, atendo aquele serviço. Já em abril, aquele maquiador não tem agenda. Eu vou contratar outro profissional para abril. E assim sucessivamente. Eu, por exemplo, eu pertenço a mail de umas 10 produtoras. Tem eventos que eu não consigo atender. Aí eu mando o pessoal que trabalha comigo. Vai outro atender. E é feito um contrato com a casa de eventos. É feito um contrato com a produtora do evento. É feito um contrato com a cerimonialista. Então, chega no dia tal, eu tenho um contrato para ele atender X serviço. Vou lá e atendo, ganho a minha diária, ganho meus trabalhos por hora, ganho como for o contrato. Ok? E você pode fazer isso dentro do teu salão. Você pode ter o seu salão normal, mas se você quer ter o método Encantando Noivas, uma das partes é esta. Você pode contratar um profissional só por obra, para atender aquela noiva. No mês seguinte, pode contratar outro profissional. No outro mês, pode contratar 2 profissionais, daí um maquiador e um cabeleireiro, por exemplo. Cada serviço e cada profissional você faz um contrato, sempre com multa, sempre com as normativas
não tenho problema nenhum. Entende? Então, tipo assim, só que tem que deixar claro isso e também isso discriminado. Depois, na sequência, eu vou mostrar para vocês o contrato aqui na tela do meu computador. Eu tenho uma agência de maquiadores. Eu não sei maquiar, não sei fazer cabelo, mas eu tenho uma agência. Eu posso ganhar dinheiro com isso. Eu tenho uma agência de maquiadores. Eu fecho os contratos com as noivas e contrato um profissional cabeleireiro, contrato um profissional maquiador, contrato um profissional manicure, contrato uma esteticista. O mesmo contrato, a lei te permite. Inclusive as estéticas me perguntam, vem cá, eu posso contratar uma esteticista com esse contrato? Pode, tá? Desde que ela for MEI, né? Desde que ela for CNPJ, ou pode ser outra modalidade, a maioria das vezes. Vale ressaltar aqui uma coisa bem importante, que você vai contratar um profissional, não só para esse evento, mas dentro aí do seu salão, sabe, que ele esteja naquele campo. Por exemplo, existe lá no MEI, tá, a principal atividade, por exemplo, a minha principal atividade, sou coach da beleza, ok? Atividade secundária, maquiador, tá? Então eu posso ser contratado como coach, eu posso ser contratado como maquiador, por exemplo, tá? Eu não posso ser contratado, sabe, para outra atividade. Porque o que acontece? Lá na Receita Federal, ele vai olhar o teu contrato. Ele vai olhar o teu contrato. E se, por exemplo, você vai reclamar que aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro é do profissional parceiro. Eles vão pegar o CNPJ do profissional parceiro, a Receita Federal faz isso. Vai pegar o CNPJ do profissional parceiro e vai olhar. Daí o cara está escrito como comércio. Ele não é maquiador. E a sua atividade aí é maquiador. Ok? Não é compatível. Ok? Então, todo profissional contratado no contrato de salão parceiro, ele tem que estar ativo lá na Receita Federal com a mesma prestação de serviço que você está contratando. Deu para entender? Ok? Portanto, então, se você tem um spa, você pode contratar. Se você tem uma estética, você pode contratar. Se você tem uma agência de maquiador, você pode contratar, ok? E pode contratar com a modalidade comissão. Olha, eu vou ter um trabalho aí, eu vou cobrar 100 mil reais, eu vou te dar 5 mil para ti, tá? Esquece esse negócio de 60% e 70% em noiva. Não é assim que funciona, tá? O curso lá eu ensino como é que faz, ok? Tu vai cobrar, por exemplo, 4.900 da noiva e tu vai pagar 500 reais para o maquiador, vai pagar 500 reais para o cabeleireiro e eles vão ficar tarde disponível para a noiva, ok? E você vai contratar esse profissional com um contrato de salão parceiro e no contrato vai estar o período que ele vai trabalhar e o valor que ele vai trabalhar. Não é comissão, não é comissão. Por quê? Porque você é dono do salão, você lá tem banheira, você tem lá o furor, você tem lá toda a estrutura, você investiu para isso, você tem direito de ganhar muito mais do que está ganhando. Dá para entender isso? Entende? Então, tipo assim, aqui nós temos uma agência de maquiadores. E assim, nós chamamos, olha, tu vai ganhar 1.000 reais para trabalhar das 13 horas da tarde até a meia-noite, por 12 horas, tu vai ganhar 1.000 reais. E aí, a gente dá o serviço para eles trabalhar. Olha, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Aí apareceu um cabelo que caiu, apareceu uma aniversariante que não estava no texto, apareceu uma madrinha que se maquiou em outro lugar, mas quer retocar uns cílios. Tudo isso, esse profissional já está sabendo que ele vai para lá para trabalhar este período. E ele vai ganhar 1.000 reais para trabalhar este período. Mas você cobrou 4.900 da noiva. Mas você tem um contrato com a noiva e tem um contrato com o profissional parceiro. Deu para entender? Esquece esse negócio de comissão. Dentro do método Encantando Noivas,
eu ensino isso. Como você se tornar um produto. E a noiva vai comprar o serviço da tua agência, vai comprar o serviço da tua estética, vai comprar o serviço do teu salão, vai comprar o serviço do teu spa e você vai contratar outras pessoas para te ajudar a montar esse pacote de serviços que a noiva está comprando, ok? Então é isso que eu ensino no Encantando Noivas, tá bom, gente? Eu vou agora passar para a tela do meu computador e vou te mostrar o contrato na íntegra, ok? Então, gente, estou aqui no meu computador, contrato de parceria, vamos falar do contrato em si agora, né, das cláusulas e tudo mais. Aqui começa as partes, começa pelo salão parceiro ou estética parceiro, simulei um nome aqui, tá, para preencher, para você entender melhor, endereço e tudo mais. Depois vem o profissional parceiro, também endereço e tudo mais, situação cadastral, né, que está ativa, tá? Vai prestar atenção nisso, porque às vezes está com meio atrasado e ele fica inativo, tá? Também com nome, CNPJ e tudo, ok? As duas partes lá em cima, então, né, salão e profissional parceiro. Depois o objetivo é estabelecer uma relação de parceria, né? Aqui fala da lei, tá? De 2012, depois ela foi introduzida, mas foi melhorada em 2016, tá? Então é permitido essa parceria, como eu já falei antes, é a única categoria que pode contratar na principal atividade com o CNPJ, ok? Depois aqui é da cláusula primeira, a locação. Esse aqui é um dos itens mais importantes, tá? O presente instrumento possui a validade de 1 ano, tá? Então, tu pode fazer aqui, por exemplo, este contrato, ele pode ser feito para um profissional que trabalha com você aí, né? Já no seu salão e tudo mais. Pode ser feito com manicure, com esteticista, todo profissional que estiver correlacionado, que ele estiver com seu MEI dentro de embelezamento, ele pode ser contratado com um contrato de salão parceiro, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu botei 1 ano. Aquele profissional que trabalha dentro do salão, tá? É o mesmo contrato, ok? Então, assim, por exemplo, tu pode ter lá com a manicure lá, com uma esteticista aqui um contrato de 1 ano, ok? Mas agora você vai precisar contratar um maquiador para atender num casamento. Então, validade de 1 dia, ok? De 1 dia, certo? E aí no período, né? No período aí tu vai botar das 8 horas até, por exemplo, vamos botar até as 18 horas, ok? Das 8 às 18. Vamos ver aqui. Certo? Tá? Então, aqui tu vai contratar um profissional por diária. Tá? Por diária. Se tu for contratar um profissional, se tu for contratar um profissional por 30 dias, nova com validade de 30, né? De 30 dias. Ok? Então, assim, nesta cláusula aqui que tu define o que tu vai fazer e o tempo que tu vai precisar do profissional, tá? Cada serviço, ele tem uma contratação. Por que, gente, o contrato? O que acontece? Isso aqui é para solucionar um problema que existe dentro do salão. Porque tu vai atender uma noiva, tu fica, às vezes, apreensivo, né? Porque o profissional, ele precisa estar lá. E com frequência acontece de maquiador não ir, de cabeleireiro não ir, né? Então, tu vai ter a tua agenda normal aí no salão, daqui a pouco tu tem um aplicativo aí, tudo certo, ok? Mas tu vai ainda estabelecer um contrato com o profissional, para que o profissional pense bem, né, em não ir, porque depois, na próxima cláusula aqui, tem
uma multa, tá? Aqui está de R$ 200, eu só botei uma simulação, mas tem gente, sabe, tem gente que faz multa aí até de R$ 2.000 e até de R$ 20.000, tá? Porque o que que acontece? Por muito tempo, o profissional meio que não levou a sério o foco, meio que não levou a sério o objetivo, a missão do salão. Então, inclusive, o Encantando Noivas, ele é solução para noivas. E entre as soluções para noivas está o contrato. Então, tipo assim, tu faz o contrato e põe uma multa para tu conseguir, né, atender a noiva como ela merece. Porque existem muitos problemas com a contratação de profissional. Por isso este contrato. Depois vem outro contrato ainda que tu vai fazer com a noiva. Tá? É outro vídeo aí. Que nós vamos fazer depois, ok? Mas este contrato aqui, ele serve tanto para o profissional que trabalha contigo no dia a dia, como um profissional que é contratado temporariamente. Então, tu vai pagar ele por obra, tu vai pagar ele por cachê, tá? Ele é um profissional diferenciado, tá entendendo? Então, tipo assim, tu pode ter o teu profissional lá que maquia, que faz cabelo, e tu vai chamar um profissional extra, né? Às vezes, tu não tem ainda o serviço de noiva. Tá? Então, agora você vai implementar o serviço de noiva aí e vai precisar do contrato. E você não precisa ter o maquiador, não precisa ter o cabeleireiro. Você vai chamar, ele vai fazer um teste, você vai assinar um contrato com ele vai assinar um contrato contigo. Tu vai dar um sinal para ele do serviço, que isso depois eu ensino no outro contrato, essa questão de sinal. Tá? Aqui é só uma questão mesmo, sabe, de assegurar que a noiva vai ser atendida, tá bom? Então, tem aqui o parágrafo da multa, né? Eles vão pensar mais que uma vez para tá deixando de atender essa agenda, porque a agenda que é feita lá no computador, né? A agenda que é feita lá no programa, ele desrespeita às vezes, tá? Vamos adiante. Aqui, se sobrevier uma das partes, o impedimento do exercício da profissão, por exemplo, se tiver uma doença grave, coisa assim, então ele vai e não pôde mais vir trabalhar, então, com um atestado médico, sabe, ele vai avisar 30 dias com antecedências para que possa ser substituído, ok? Agora aqui, a cláusula é bem importante também, tá? As partes convencionam a cota parte do salão parceiro, será de 45%. Isso aqui é uma simulação, tá, gente? Portanto, na realização do serviço que envolva apenas mão de obra, o profissional parceiro receberá o equivalente a 55%. Por exemplo, se este profissional ele trabalha contigo lá no teu salão, então aqui a parte do profissional parceiro, ou seja, a parte do salão, e aqui a parte do profissional parceiro. Tá, gente? Então, tipo assim, esse aqui, por exemplo, é um contrato que foi feito, né, para um profissional que trabalha o tempo todo aí na tua estética. Tá? Então, se ele já está contratado, se ele já está contigo, perfeito. Agora, se tu vai chamar um profissional de fora, vai fazer um novo contrato, ou até mesmo com este profissional que já tem este contrato aqui, tu vai fazer um contrato com cláusulas diferentes. Por exemplo, aqui, por exemplo, se tu cobra lá R$ 100 a maquiagem, tá? Então fica R$ 45 para o dono da casa e 55% para o profissional parceiro, ok? Por exemplo, se fosse R$ 100. Mas no caso da noiva é diferente. A noiva é um serviço à parte, é um serviço especializado, tá? Então você vai contratar esse mesmo profissional que trabalha contigo aqui, tu vai fazer outro contrato com ele. Esse aqui é um contrato que tu tem para 1 ano, por exemplo, para 2 anos.
Mas aí para atender noiva vai ser diferente. Tu vai pagar para ele um cachê. Então, vamos combinar assim, quanto vai custar a noiva? A noiva vai custar 4.900. Então, tu vai ficar com 90% desses 4.900, ok? Porque tu é que é dono do salão, tu é que tem o spa lá, tu é que tem as banheiras, tu é que investiu, tu gastou 800 mil reais para montar um negócio, tá? Então é super normal ter esses valores aqui, porque o investimento, toda a infraestrutura que tu oferece para a noiva, entende? Do dia da noiva, que tu oferece para a noiva, tudo foi pago por ti, né? É um investimento teu, então tu tem que ser recompensado por esse investimento, ok? Então, aqui para o profissional, ele vai ficar com 10%, tá? Desses 4.900, que será R$ 490. Então, ele vai ganhar R$ 490. Lembra lá naquela outra causa lá, que é a cláusula que é de um dia? Então, lá naquela cláusula, ele vinha às 8 horas da manhã e ia embora às 18. Então ele vai ganhar R$ 490 para trabalhar aquela diária, tá? Então aqui está a cláusula que tu pode fazer esta sempre, ele é parceiro, então ele ganha uma parte do que é cobrado, tá? Então dá para entender, né? Então, ele é parceiro, sempre. Qual é o objeto aqui do contrato? É a parceria. Por isso, salão parceiro, por isso, profissional parceiro. Tá, gente? Aqui embaixo tem outra cláusula, caso tu precise fazer por exemplo, vai atender um noivo também. Então, tu vai botar aqui na questão do noivo, sabe? Vai botar, é a mesma percentagem? Sabe? É a mesma percentagem, porque, por exemplo, o noivo se cobra R$ 1.800, né? Então, de repente, para o noivo vai ser diferente. Tu vai ficar com 80% para ti, né? E vai dar 20% desses 1.800 para o profissional parceiro, ok? Então, aqui muda um pouquinho. É tudo uma questão de tu fazer um acerto com o profissional, porque o noivo também é atendido, né? Também, às vezes, a gente atende o casal, às vezes até tem outro endereço. Depois, lá na ordem de serviço, que é um terceiro vídeo que a gente vai gravar, por exemplo, a noiva vai ser atendida no hotel, tá? E o noivo vai ser atendido em casa. O noivo vai ser atendido no salão ou no spa, né? Porque eles não ficam juntos, né? Então, mas é o mesmo profissional que vai atender. Então, o profissional atende a noiva, né? Eu já atendi noiva, por exemplo, gente, no sexto andar, e o noivo estar no primeiro andar, tipo assim, entende? Então, a gente pega o elevador, desce lá embaixo, arruma o noivo, sabe? Sobe de novo para onde está a noiva. Super normal isso, né? E às vezes o resto da família está no terceiro andar do hotel, tipo assim. E eu tô com a minha equipe lá, um pessoal atendendo a noiva comigo, outro pessoal atendendo a família no terceiro andar e mais um outro profissional atendendo o noivo no primeiro andar. Aconteceu já isso. Tá? Às vezes até na mesma casa, sabe? Então, separam a casa, né? Separam a casa, às vezes em pousadas que tem cabanas diferentes. Em Gramado mesmo tem hotéis que são bangalôs, né? Então fica a noiva no bangalô, o noivo em outro bangalô. E aqui é que a gente faz o acerto de quanto vai ser a comissão, ok? Então é pago por diária. Por que a gente paga por diária? Porque assim, olha, a noiva sempre se atrasa um pouquinho, vai almoçar, não sei o quê, sabe? Então tem que ser exclusivo daquela noiva, sabe? E ela tá te pagando uma diária, tu tá ganhando uma diária, e aí não faz diferença, tu só vai embora mesmo às 6 horas da tarde, depois que o casamento já aconteceu às 4, tipo assim, o casamento aconteceu às 5, né? Então tu ganhou uma diária para aquilo ali, então não faz diferença, né? Só vai atender ela mesmo, então, tá, gente? Então é uma contratação diferente, tá? No Encantando Noivas eu ensino isso. Como contratar, então,
um profissional só para aquele serviço ali, tá bom? E aqui está uma cláusula, sabe, como você vai trabalhar com isso. Ok, gente? Mais dúvidas? Me pergunta aí, deixa o comentário no vídeo lá embaixo. Aliás, já peço para tu te inscrever aí no canal, né, para nos ajudar a fortalecer o canal aí, para mais pessoas saber disso. A gente, como eu sou presidente do sindicato, acho que isso é um assunto bem relevante, tá? Para que a gente possa levar este assunto para mais pessoas, tá bom, gente? Agora aqui, a cota parte do profissional parceiro será paga. Como será paga? Então, tipo assim, tá, aqui eu botei cachê toda sexta-feira, mas pode ser, por exemplo, no final do trabalho, tá? Um sinal e pós, isso, vamos botar aqui, pós-casamento. Tá? Entende? Então, tipo assim, pode ser no final do casamento, tá? E pode ser também no dia do casamento, sabe? Um sinal, quando tu assina o contrato, tu dá um sinal pro profissional, depois no dia, paga o resto, tá? Então, pelo salão parceiro. E a transação aqui, gente, é ideal que seja por banco, tá? Para que tu possa aprovar. Agora, na próxima cláusula aqui, vem isso aqui mais especificado. Ó, a cota parte será retida pelo salão parceiro, tá? Então, por isso que é fundamental este contrato, tá? Porque as duas cotas vão ficar, vai ser cobrado pelo dono do salão, né? Que aqui está, incluindo-se serviços de gestão de apoio administrativo, escritório, cobrança, recebimentos. Então, a gente aqui tem o CNPJ, a gente aqui tem a maquininha, né? O dono do salão aqui tem toda a estrutura, né? Então ele vai reter todo o dinheiro, né? E vai pagar parte que foi combinado lá, né? Lembra que foi combinado lá 20% desse valor, 10% desse valor desse pacote, né? Desse combo, porque vai ser cobrado da noiva um combo, né? Porque lá, nesses 4.900 que eu falei ali antes, sabe? Vai ter a champanhe, vai ter um buquê de flores, né? E desses 4.900 tem que pagar outros profissionais, né? Manicure, às vezes uma massagem. Então, tudo é tirado desses 4.900. Por exemplo, se for uma massagem aqui, né? Então, tipo assim, aí para massagista vai ser pago também o mesmo valor, tá? Então, tipo assim, 90% para o salão parceiro, né? E 10% para massagista, que dá 490 dos 4.900, tá? Dá para entender? Então tu vai rateando aquele valor entre os profissionais e aqui tu vai botando as cota parte, sempre cota parte, lembrando que o objeto deste contrato é a parceria. Só que isso tem que ficar assegurado para que todo mundo tenha paz, né? Para que todo mundo tenha paz, ok, gente? Então vamos adiante. Mas aqui eu já falei desse parágrafo, é sempre importante, tá? Sempre importante ressaltar que isso tudo é para trazer solução para a noiva. Tá bom, gente? Então, já falei aqui das datas. Com relação aos tributos, né? Com relação aos tributos, é fundamental isso aqui, falar um pouquinho disso aqui, né? Cada um assume o seu, já falei lá no começo do vídeo, né? Cada um recolhe o seu. Se, por exemplo, o dono do salão está na categoria simples, Eireli ou limitada, né? Então ele vai declarar conforme a modalidade dele. E o profissional recolhe a tributação dele conforme o enquadramento dele. Então, se o enquadramento dele é MEI, ele não vai pagar, né? Ele só vai declarar que recebeu esse dinheiro, mas ele precisa declarar essa parte dele, né? Para quê? Para que a Receita Federal entenda
né? Que o dono do salão rateou aquele valor com o profissional contratado. Então, por isso, salão parceiro, tá, gente? Né? Então, aqui até no próximo parágrafo diz aqui, na receita bruta do salão parceiro não estará inclusa a cota à parte, ó, entende? Porque passa no caixa do salão, passa a receita bruta, passa o faturamento todo da noiva, né? Se a noiva ela pagou 4.900, né? Pagou no caixa do salão, mas esses 4.900 foi rateado entre os profissionais, né? Entre os profissionais, tá bom, gente? Da responsabilidade, que eu tenho a responsabilidade aqui de cuidado das limpezas, da higiene, de bom atendimento. Isso aqui, inclusive, pode botar aqui, sabe, adeno, né? Abre uma aspa aqui e bota adeno, né? Tipo assim, normativas, que eu já falei das normativas aí, tá? Entende? Porque lá na normativa vai ter, esse adeno que tem no contrato, né? Então tem alguma coisa específica lá, sabe? Tipo, não vai a postura, né? Vai ter que usar um terno, porque se tu vai no casamento, por exemplo, da noiva na festa, né? Tu tem que botar uma roupa preta, né? Tu tem que ser discreto, por exemplo, né? Então pode botar aqui dentro dessa cláusula aqui, né? Nossa responsabilidade, eu ir de terno, né? Para não destoar, né? No casamento. Se eu vou lá tirar o véu da noiva, se eu vou lá fazer algum atendimento na festa, né? Que eu ande na festa lá e que eu seja desapercebido, né? Que as pessoas não percebam que eu estou lá para isso, né? Sabe? Porque sempre a staff, o pessoal de serviço sempre usa o pretinho, né? O básico, tá, gente? Vamos adiante. A manutenção de higiene e tal, sabe? Tipo, isso aqui é normativa, né? Eu cuidar dos meus material e tal, parará, parará. Tá, gente? Aí depois aqui são cláusulas mais simples, né? São cláusulas mais simples, onde vai ser homologado e tudo mais, tá, gente? Então, as cláusulas mais importantes são aquelas cláusulas lá das partes, das comissões, tá? E o objeto, né? Que é o casamento, que é o motivo da contratação, tá, gente? Então, tipo assim, aqui é uma das partes, tá, do Encantando Noivas, tá, que é o contrato de salão parceiro para tu ter o profissional parceiro. Depois nós temos o contrato com a noiva, tá, que eu vou passar para vocês também. Então é feito aqui, quem é dono de estética, quem tem uma agência de maquiadores, né, quem contrata serviço. Então, você vai contratar um profissional com a lei de salão parceiro, que é permitido, tá? Então não vai ter vínculo trabalhista com isso. E depois você que fechou, que vendeu o serviço para a noiva, por exemplo, tem agência só que faz isso, né? Só vende serviço. Depois eles contratam o profissional. Então, no outro vídeo, nós vamos falar de como faz o contrato com a noiva. E depois, num terceiro vídeo, nós vamos falar um pouco mais das normativas e da ordem de serviço, tá, gente? A ordem de serviço é uma guia que fica dentro do salão, tá? Fica dentro do salão, tem agenda lá, volto a explicar, tem agenda lá normal e tudo mais, mas na ordem de serviço tá o nome do profissional que vai atender, se vai ser ele, se vai ser mais um assistente, porque às vezes tem salão aí que é profissional laranja, profissional amarelo, profissional, sabe, tem denominado cores. Na minha agência, né, nós temos profissionais que eles auxiliar, júnior, tá? O auxiliar ele junta os materiais lá, o júnior ele já escova, ele prepara, enrola um cabelo, tá? O master ele enrola, prepara cabelo e penteia também, né? Prende cabelo, e o sênior ele faz tudo. Ele escova, ele arruma, ele enrola, ele maquia e prende cabelo, tá? Então, às vezes, na ordem de serviço vai tá precificado lá que foi vendido para a noiva, vai um menino que é júnior, né? Então o júnior vai
e vai enrolar os cabelos. Então, a cliente já sabe que aquele menino, ele é um júnior, né? Elas vão mandar um master, é um cara que prende cabelo. Então, ela sabe que vai receber lá um sênior, um master e um júnior. Tá? Então, os três, por exemplo, atendem aí tranquilamente 15 mulheres. Tá? Então, tu pode, na ordem de serviço, tá discriminado isso. Tá? E esses são os próximos vídeos, tá bom, gente? Peço novamente, se gostou do vídeo aí, dá um like aí e dá um dislike também para a gente saber se gostou do vídeo, tá? Compartilha aí se tu achar bacana, faz o corte ali, bota lá na tua rede social, pode baixar o vídeo, faz o cortezinho aí da parte que tu acha interessante, compartilha ali no WhatsApp, onde tu achar que no Kawaii, no TikTok, onde tu achar bacana, pode usar o vídeo aí, tá bom, gente? E se tiver dúvida, tá? Este contrato aqui vai estar disponível, tem algumas pessoas que já receberam esse contrato, vai estar disponível, deixa no comentário ali, eu quero uma cópia do contrato, eu te mando uma cópia do contrato, tá bom, gente? Era isso aí para hoje, fica ligado aí no próximo vídeo para a gente falar das outras partes do contrato aí com a noiva também, tá bom, gente? Até mais!